Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de Química e essa é uma videoaula sobre a ligação iônica. Antes de falar sobre uma ligação química, é necessário falar sobre uma teoria muito famosa, a teoria do octeto. De acordo com ela, os átomos dos elementos químicos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar a sua camada de valência, com 8 elétrons. Com isso, eles adquirem configuração eletrônica estável, semelhante aos átomos dos gases nobres. O único gás nobre que não possui 8 elétrons na camada de valência é o hélio, mas mesmo assim ele possui camada eletrônica fechada e é bastante estável. Agora eu vou falar especificamente sobre a ligação iônica. Esse tipo de ligação ocorre entre a combinação de metais com ametais. Nós temos sempre o seguinte: sempre ocorre transferência de elétrons de um metal para um ametal. Com isso, nós temos a formação de íons. Os íons positivos, que são chamados de cátions, e os íons negativos, que são chamados de ânions. A atração entre esses íons de cargas opostas dá origem a aglomerados, chamados de retículos cristalinos. Aqui nessa imagem, nós temos a representação dos cristais do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Sensacional, não é? Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma maneira fácil e rápida de encontrarmos a fórmula de uma substância iônica. Vamos ver como é que funciona. No nosso primeiro exemplo, eu vou mostrar como é que se encontra a fórmula do óxido de sódio. Já deixei aqui um esqueminha preparado para facilitar a sua vida. Os metais possuem tendência a perder elétrons, transformando-se em cátions. Eles, geralmente, possuem até 3 elétrons na camada de valência, mas há exceções. O hidrogênio, por exemplo, ele tem um único elétron e não é metal. Já os ametais possuem tendência a ganhar elétrons, transformando-se em ânions. Eles, geralmente, possuem acima de 4 elétrons na camada de valência, mas também têm exceções. Na dúvida, consulte uma tabela periódica. Então temos aqui os elementos sódio e oxigênio. O sódio tem 1 elétron na camada de valência. É o nosso metal. Irá perder elétron. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. 2 mais 4, 6. É o nosso ametal. Se o sódio perder o elétron que ele possui na camada de valência, a sua camada anterior passará a ter 8 elétrons. 2s2, 2p6. 2 mais 6, 8. Teoria do octeto. Quando um elemento perde elétrons, ele fica com carga positiva. Como o sódio precisa perder 1 elétron, ele fica com uma carga positiva. Já o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Para 8, ele precisa ganhar 2. Teoria do octeto. Quando um elemento ganha elétrons, ele fica com carga negativa. Como ele precisa ganhar apenas 2 elétrons, 2 cargas negativas. Nesta posição, basta invertermos as cargas. A carga do cátion cai no pé do ânion. A carga do ânion cai no pé do cátion. Então nós temos a seguinte fórmula da substância: Na2O. Vejam que o 2 do oxigênio caiu no pé do sódio. Ignora o sinal negativo. A carga do sódio mais 1 cai no pé do oxigênio. Ignora o sinal positivo. Só que como é o número 1, a gente não precisa colocar, ele é omitido. Então tá aí a fórmula do óxido de sódio. No nosso segundo exemplo, eu vou mostrar a fórmula do composto sulfeto de alumínio. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. É o nosso metal. Irá perder elétrons. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. 2 mais 4, 6. É o nosso ametal. Irá ganhar elétrons. O alumínio, portanto, precisa perder esses 3 elétrons que ele tem na camada de valência. Perdendo 3 elétrons, ele fica com 3 cargas positivas. Já o enxofre, como ele vai receber elétrons,
nós vemos a quantidade que falta para 8, a teoria do octeto. Como ele já tem 6, para 8 faltam 2. Então ele fica com carga 2 menos. Nessa etapa, invertemos as cargas. A carga do cátion cai no pé do ânion. A carga do ânion cai no pé do cátion. Logo, nós temos a formação da fórmula Al2S3, sulfeto de alumínio. No nosso terceiro e último exemplo, eu vou mostrar que a teoria do octeto não consegue explicar todas as situações. O lítio é um exemplo. Ele tem um elétron apenas na camada de valência, é o nosso metal. Porém, quando ele perde o seu elétron, ele fica apenas com 2 elétrons. Diferente dos demais casos, que ficavam com 8. Mas não se desesperem, ele fica semelhante ao hélio. Aquele gás nobre que eu falei, que é a exceção aos outros gases nobres. Enquanto todos os outros possuem 8 elétrons na camada de valência, o hélio possui apenas 2. E é com configuração semelhante ao hélio que o lítio fica. O bromo tem 2 com 5, 7 elétrons na camada de valência, é o nosso ametal. A história não muda. O lítio, por ser metal, perde elétrons. Perde 1 elétron da camada de valência, ficando com carga mais 1. Já o bromo, com os seus 7 elétrons, para 8 do octeto, falta apenas 1. Ganhando 1 elétron, ele fica com carga menos 1. Invertendo as cargas, a carga do cátion cai no pé do ânion, a carga do ânion cai no pé do cátion. Você aí, todo serelepe assistindo a essa videoaula já sabe. Rafael, quando é o número 1, a gente não coloca. E você está coberto e coberta de razão. Temos a substância brometo de lítio, LiBr. Pessoal, as substâncias iônicas possuem 3 características importantíssimas e vocês precisam saber. A primeira delas é que esses compostos são sólidos à temperatura ambiente. E você já sabe, a temperatura ambiente é igual a 25 graus Celsius. Essas substâncias possuem altíssimos pontos de fusão e de ebulição. Isso acontece devido à forte atração entre os seus íons, a chamada atração eletrostática. Terceira e última característica é que esses compostos são bons condutores de eletricidade tanto no estado líquido quanto quando estão dissolvidos na água. Isso ocorre porque os seus íons se separam, se dissociam, e aí eles ganham mobilidade. Essa videoaula termina aqui. Para mais informações sobre a disciplina, acessem o site quefácil.com.br. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.